Fala, gente! E aí, como vocês estão? Tá tudo bem? Espero que sim. Ó, o vídeo de hoje é sobre do Gessé, que aí se assumiu ser homossexual desde quando ele era adolescente. E esse vídeo aqui que eu vou postar é do Cristão Também Pensa. Não tô aqui para julgar ninguém, não tô aqui para apontar o erro de ninguém. Cada um sabe o seu pecado, não é porque o pecado de um é diferente do outro que a gente deve destratar. E eu vou postar esse vídeo aqui e vocês olham aqui comigo na íntegra, que eu também vou assistir agora. E você coloca aqui nos comentários o que você acha sobre isso e qual é o papel da igreja em relação a isso. A minha opinião o papel da igreja é abraçar. A gente não deve condenar e nem apontar o pecado de ninguém. A gente deve abraçar, mas sim pregar o que a palavra diz. Não podemos deixar de pregar o que a palavra diz para agradar um e desagradar o outro. Não. Aquilo que é errado. Aquilo que é certo. Então, vou postar aqui o vídeo aqui do Cristão Também Pensa e que você assista aqui comigo até o final e coloca nos comentários o que você acha sobre isso e qual é o papel da igreja. Vambora! O pastor André Valadão fez neste domingo, em sua igreja Lagoinha Orlando Church, uma pregação que tem gerado muitos comentários. Criou Adão e o Eva. E falou: agora vocês ficam juntos e pode procriar. Deus abençoe. Fui. Ele não fez isso. Um dos maiores símbolos que a gente pode ter como Deus trata o orgulho é o próprio Lúcifer. E se voltar contra Deus, em dizer que não precisa de Deus, vai totalmente contra aquilo que é óbvio. Deus não criou Adão e outro Adão. Quando você tem um dono, você não faz o que você quer, você faz o que o dono manda. João Calvino disse: um cachorro late quando o seu dono é atacado. E eu seria um covarde se visse que a verdade de Deus é atacada e ainda assim permanecesse em silêncio. Por que medo se nós temos a palavra de Deus como fundamento na nossa vida? Por que constrangimento se nós temos que cumprir aquilo que a palavra de Deus diz? Deus odeia qualquer ação de orgulho. Ele escreve: o errado continua sendo errado, mesmo que todos o façam, e o certo sempre será o certo, mesmo que ninguém o pratique. Deus abomina o orgulho, mas concede graça aos humildes. A nossa bandeira não é um arco-íris, mas Jesus. Ele também responde seguidores sobre o assunto. Pastor, uma criança que cresce com um jeito afeminado é pecadora, que dizer? Não, todos nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Uns pecando na área de homossexualidade, outros seja alcoolismo, prostituição, mentiras, né? E por aí vai. A verdade é que todos nós necessitamos da graça de Deus. Precisamos entregar a vida para Jesus e a partir de Jesus vivemos uma nova vida. Então não é sobre só uma área, mas todos nós, em algum momento da vida, precisamos dizer: Jesus, entra no meu coração, seja o Senhor da minha vida, reine na minha vida. E essa é a realidade que transforma a nossa história. É a partir daí que a gente vive um novo tempo. Como você lida com os ataques que recebe cada vez que fala a verdade? Uai, gente, você não fala a verdade com medo ou por causa de ataques e não pode deixar de falar por causa dos ataques. Você fala porque você tem um chamado. É a palavra de Deus, é o Evangelho. Né? Jesus, ele não veio falar com as pessoas o que elas queriam ouvir, mas o que elas precisavam. Jesus falou do seu amor, Jesus apontou pecados, né? E trouxe transformação na vida de pessoas. E nós pregamos a palavra de Jesus, é o Evangelho. Ele tem que ser pregado por toda parte. Doa a quem doer, ou aceite aquele que crê. É o Evangelho. Sobre lidar com os ataques, o pregador da palavra, o pastor, ele não deve se comprometer. Ele tem que anunciar o Evangelho pleno. E essa é a minha oração nesses dias. Nesse mês de junho, então,
onde existe tanta mensagem e uma agenda, tem que ser pregado o evangelho pleno sobre o que está acontecendo. Quero ver todo mundo aí pregando. Vamos embora. E nesse mês de junho, esse mês de orgulho para muita gente, a gente vai estar falando sobre realidades pecaminosas na palavra de Deus. Aquele que é crente, cristão e vive pela palavra de Deus precisa ter entendimento claro daquilo que Deus abomina, que Deus odeia. Então essa é a primeira mensagem de muitas que vêm nesse mês de junho para vocês. Corajoso, delicado ponto a ser tocado, mas precisamos separar o joio do trigo. Gente, desde quando tocar no assunto de pecado na igreja se tornou uma questão de coragem e de ser um assunto delicado? Jesus não teve nenhuma dificuldade, o apóstolo Paulo não teve nenhuma dificuldade, por que você e eu deveríamos ter? Pelo contrário, é hora da igreja falar mais do que a Bíblia diz sobre pecado. Isso não é um privilégio de um ou de outros, todos nós devemos falar nesse assunto também, em nome de Jesus. O evangelho é sobre arrependimento, mudança, né? Não viver para si mesmo, não viver pela carne, mas pelo Espírito. Esse é o ponto, essa é a chave. Nesse mês de junho, a gente tem falado e vai continuar falando sobre o termo desse orgulho que tenta movimentar o mundo todo aí, mas nós cristãos, você que é crente em Jesus, pela Bíblia, tem um princípio a ser seguido. É isso aí. Não quero perguntar e sim agradecer pelo seu posicionamento sobre esse mês. Olha, eu espero que eu não seja o único. Muito pastor pregando sobre vitória, conquista, provisão, oração, glória a Deus por tudo isso. Mas eu acho que, mais do que nunca, é hora de se pregar também sobre pontos daquilo que move muito a sociedade nesses dias, move muito a nossa geração nesses dias. E esse é um assunto muito importante e deve ser pregado esse mês a respeito do que a Bíblia diz diante dessa agenda cultural que tenta movimentar o mundo inteiro, sendo que o cristão, aquele que crê em Jesus, ele tem um posicionamento. Então eu acho que é uma responsabilidade, né, de muitos pastores e líderes nos seus púlpitos, literalmente, lerem a Bíblia com a sua igreja, porque a igreja precisa cada vez mais de esclarecimento vindo do altar sobre aquilo que Jesus diz, né, que os apóstolos disseram pelo Espírito Santo. É isso aí. Quando você vai deixar de ser um trouxa homofóbico? Não, eu não sou homofóbico. Existem muitas pessoas na homossexualidade que frequentam a igreja da Lagoinha, frequentam muitas igrejas. Nunca agredi um homossexual, nunca impedi um homossexual de estar na igreja, nunca vou fazer isso. Prego o evangelho e vou pregar e amar, pregar a palavra de Deus a todos, a todas as pessoas, independente da sua opção sexual, independente da sua raça, da sua condição financeira, né, condição cultural, o evangelho tem que ser pregado. Não sou homofóbico, amo aquele que é homossexual, amo aquele que vive diante dessa realidade e que também precisa conhecer do evangelho e aquilo que o evangelho diz. É simples assim, esse é meu prazer, falar de Jesus para todas as pessoas. Então assim, não tem ódio aqui não, só amor de verdade. Você acha que já estamos muito perto do fim dos tempos? Ô gente, Jesus, quando foi assunto ao céu, já falou, ó, começou o fim dos tempos. Tem dia que eu acho que o mundo vai acabar hoje, amanhã. Tem dia que eu acho que vai demorar uns 500 anos. Então, depende. O negócio é ser fiel agora, crente agora, servir a Deus agora. Ele não sabe quando ele vai voltar, mas ele vem. Mas eu creio que está próximo. Eu creio que está afunilando. Ele também reposta vídeo do jovem humorista cristão Israel Targino, que comenta pronunciamento de Jessé Aguiar. Jessé Aguiar se assume publicamente, mas esse não é o maior problema. O maior problema é esse tipo de comentário aqui, ó. Se a igreja não te aceita, nós te aceitamos. A raiz do problema não está na sua sexualidade, mas na deturpação do que é o verdadeiro evangelho. Em Lucas 9:23, Jesus deixa claro que é o evangelho. Tome sua cruz diariamente, negue-se a si mesmo e siga-me. O evangelho não é sobre o que você é, o evangelho é sobre o que você renuncia. E você é homossexual, mas quer seguir Jesus? Tome diariamente a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus. E você é hétero, mas quer seguir Jesus? Tome diariamente a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus. Não é sobre sua orientação sexual, é sobre negar a sua natureza carnal, sendo você hétero ou não. Então comentários que dizem, se a igreja não te aceita, nós te aceitamos,
Tá, porque se perdeu, cara. Perderam o real sentido do evangelho. Não é a igreja que não te aceita. A igreja te aceita sim. Só que se você quer ser um real seguidor de Cristo, você não pode ceder aquilo que é a sua cruz. E não estamos falando somente sobre homossexualidade. Qual é a sua cruz? É a pornografia? Derrama sobre o pé de Jesus. Pega essa cruz. Negue-se a si mesmo. É a mentira? Negue-se a si mesmo. É a infidelidade? Negue-se a si mesmo. Então para de atacar o Gessé. Ele conhece Jesus. Mas se conhecesse Jesus verdadeiramente, não tinha se assumido. Conhecer Jesus verdadeiramente não faz de você um santo que não tem uma cruz para carregar. E qual a diferença da cruz dele para a sua cruz? Talvez a diferença seja que a dele foi exposta e a sua não.